Terceira série. Estou sentindo a falta de vocês. Só a Maiara me enviou umas respostazinhas lá. Ninguém. Parece que vocês estão na quarentena do silêncio também, tá? Na quarentena da falta de coragem, estão num bocado de coisa, porque eu não estou aparecendo aluno fantasma, isso não é aula online não. Então, gente, o que é que nós vamos fazer na aula de hoje? Vamos dar uma relembrada nos passos que vão nortear o assunto da voz passiva. Ora, só existe voz passiva porque existe voz ativa, não é isso? E características de mudança de uma voz para outra é preciso que a gente saiba. Por exemplo, você só tem voz passiva porque você tem verbo transitivo direto ou indireto quando você tem uma voz ativa. Então, os verbos intransitivos não podem passar para a voz passiva. E aí eu coloquei para vocês, naquelas primeiras aulas, antes dessa quarentena, né? Dessa pausa que nós tivemos das aulas presenciais. Espero que em breve a gente esteja junto, sentindo novamente a proximidade de vocês. É muito bom. Nota-se que o quanto faz falta esse contato mais direto, né? De coisas tão simples que a gente fazia que hoje estamos impedidos de fazer. Mas eu quero relembrar para vocês as principais regras que norteiam a voz passiva. Quando você vai pegar uma sentença da ativa e passar para a passiva, você vai reposicionar termos. Tem gente que classifica como palavras, e aí os gramáticos não aceitam isso de palavra. Reposicionar termos é como se eu estivesse fazendo uma análise sintática. Vou ver uma nova função que aquele termo vai ocupar quando da passagem da ativa para a passiva. Eu diria para vocês o seguinte, que 70% a 80% das sentenças da voz ativa mudando para passiva se resolvem com 4 regras. Porém, aquela margenzinha que essas regras não contempla, a gente escreveu mais 2 regras, e aí qualquer sentença desse tipo, você vai resolver com 6 regras, tá? Até eu que sou velho consigo lembrar essa regra em 1 minuto. Imagine vocês com vigor, com a saúde, com a inteligência que vocês têm, que vocês não consigam lembrar dessas regras que vai fazer toda a diferença. Bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou observar que o objeto direto da voz ativa, ele vai ser o sujeito da passiva. Então, essa primeira mudança de termos, o que antes era um objeto, passou a ser sujeito da outra oração. É a primeira. Depois vem dizendo o seguinte, o verbo to be obrigatoriamente vai ser usado na voz passiva, porém eu devo observar a voz ativa. Se eu tenho uma sentença que está no presente, então eu vou usar a forma de to be no presente, quando mudar para passiva. Se eu tenho uma sentença que está no passado, eu vou usar o verbo to be no passado, que vocês já têm isso copiado lá no caderno de vocês. A terceira regra diz o seguinte, que o verbo da voz passiva vai ficar no particípio passado. E aí, eu já observei uma falha de vocês quando vocês não estavam com a lista. Para classificar se o verbo é regular, se o verbo é irregular, eu tenho que estar com a lista. Então é indispensável essa lista, porque vocês vão usar o verbo no particípio. E onde é que esse verbo se localiza dentro da lista? Na terceira coluna. Se eu tivesse sem a lista disso aí, é querer fazer omelete sem ovos. Então, é necessário, principalmente para os alunos que já são da casa, tá certo? Que já tem essa lista desde 8º, 9º, 1º, eles têm essa lista guardada. Agora, para os novatos que já chegaram esse ano, aí a gente precisa pedir que eles imprimam essa lista da internet, eu pegue com vocês e tirem uma cópia. E fica bom trabalhar. Então, o que é que eu vou fazer? Com a regra 3, eu vou pegar o verbo da voz ativa e colocá-lo na passiva no particípio passado. Se ele for irregular, ele está na terceira coluna de verbo.
Se ele for regular, eu vou aplicar uma das regras do ED para que esse verbo funcione bem. E a quarta regra seria o quê? Pegar o sujeito da voz ativa e transformá-lo em agente da passiva, acompanhado da preposição by. Então, muitas sentenças, eu não estou dizendo que isso é a minoria não, muitas sentenças vão ser resolvidas com essas quatro aí. Mas tem sentença que não é possível resolvê-las com essas quatro regras. Então você parte para a quinta regra. O que é que ele diz na quinta regra? Quando o sujeito da voz ativa for desconhecido ou não tiver importância, você pode, gente, pode é uma opção. Não é obrigatório, não é regra sentenciada que tem que ser daquele. Você pode omitir o agente da passiva. E quando você omite o agente da passiva, aí você retrocede lá na regra e observa o seguinte, que ao invés de eu ter usado 4 regras, eu usei 3. Não é isso? Mas aí tem sentença que eu não resolvo nem até a quarta regra, nem resolvo com a quinta. Eu preciso usar até a sexta regra, que é a que encerra o processo de transformação, de mudança da ativa para a passiva. E o que é que tem na sexta regra? Ela diz o seguinte: quando o sujeito da voz ativa for um pronome pessoal do caso reto, tipo I, you, he, she, it, we, you e they, você vai fazer de maneira obrigatória uma alteração de ortografia. Você vai mudar o pronome pessoal do caso reto para pronome pessoal do caso oblíquo. Se vocês perceberam, lá na primeira regra, diz que o objeto passa a ser sujeito, não é? O objeto passa a ser sujeito. Bem, se o objeto passa a ser sujeito, como é que eu posso pegar um pronome pessoal do caso reto e usá-lo como um agente da passiva, se ele só tem função de sujeito? Eu já tenho o sujeito da oração. Quando eu reposicionei os termos, o meu sujeito agora é o que na ativa era objeto. É por isso que eu não posso usar um pronome pessoal do caso reto como agente da passiva. Aí o que é que eu faço? Eu mudo o pronome pessoal do caso reto para pronome pessoal do caso oblíquo. E aí resolvo. Tá certo? Então, nesse caso aí, essas 6 regras que vocês copiaram, elas vão servir tranquilamente para que vocês possam resolver essas questões de mudança da ativa para a passiva. Agora ocorre o seguinte: eu mandei uns exemplos, que foi onde eu parei o assunto. Eu mandei 2 exemplos, porque eu fiz o primeiro exemplo assim, quando eu digo assim, eles fizeram o exercício, tá certo? Eles fizeram um exercício. Então, na hora de pegar essa sentença que está na ativa e colocar na passiva, eu vou observar aqui, vou chegar lá no verbo. Eles fizeram o quê? Aí vai ter a pergunta. O exercício. Não é assim? O que é que eu fiz? Eu transformei o que era objeto, em sujeito. Eu fiz uma mudança, eu reposicionei o termo. Então, quando eu digo assim, eles fizeram um exercício e fiz a pergunta, eles fizeram o quê? O exercício. O exercício agora vai ser o sujeito da voz passiva. Bem, na sentença, eles fizeram um exercício, eu observo que isso aqui está no passado. Não é isso? Então, no passado eu tenho 2 formas de to be, que é o was e o were. Eu uso o was para os pronomes I, he, she, it e uso o were para os outros. Como aqui eu tenho o exercício, então, automaticamente, eu vou usar o quê? O was, né? Então, o exercício foi. O que é que diz a terceira regra agora? Que eu devo colocar o verbo principal do particípio. É aí que entra a lista. Você observa que o verbo dessa sentença que é did, é um verbo que está no passado, mas o particípio, como é que ele muda? Passa a ser o quê? Done.
Então eu tenho aí 3 regras, não é assim? 3 regras. O que é que ele diz agora? Que na 4ª regra eu vou pegar o sujeito da voz ativa e vou transformá-lo em agente da passiva acompanhado da preposição by. Ora, a regra manda fazer isso. Manda eu colocar o by, né? E depois pegar o sujeito e colocar o aqui. Não é isso? O que a regra me mandou fazer foi essa alteração. Só que do jeito que está aqui está errado, gente. Por que está errado? Porque o pronome pessoal do caso reto em inglês só funciona como sujeito. E eu não posso ter na oração 2 sujeitos. Eu posso ter sujeito composto. Agora, sujeito 1 e sujeito 2 não. O sujeito da minha oração aí é o exercício. Então, essa sentença não dá para colocar esse pronome. O que é que eu faço aí? Eu posso dizer o que é que a regra diz. Quando diz assim, eles fizeram um exercício, eu posso automaticamente, porque é inconcluso, saber quem são eles, né? Poderia ser um homem e uma mulher, poderiam ser 2 homens, poderiam ser 2 mulheres, tá? Fica complicado para definir exatamente quem é que praticou esse tipo de ação. O que é que eu poderia fazer? Eu poderia parar essa sentença aqui, tá certo? Ou seja, omitindo o agente da passiva. Mas, como isso não é definitivo, eu poderia dar prosseguimento a essa sentença. O que é que eu faria? Eu simplesmente colocaria, faria uma substituição. Trocaria um pronome pessoal do caso reto pelo um pronome pessoal do caso oblíquo. O que é que eu fazia aqui? Eu poderia prosseguir desse jeito. By, que é a preposição, e colocava o pronome oblíquo. Então, nessa sentença, eu poderia parar ela ali onde eu coloquei o ponto, depois do verbo done, que está no particípio, ou poderia continuar colocando a preposição by, mas não colocando o pronome pessoal do caso reto, colocando o pronome pessoal do caso oblíquo. Ok, gente? Bem, isso ficou desde o encaminhamento das aulas que vocês não fizeram. E o outro exemplo é esse aqui, ó. Observe que eu coloquei o mesmo exemplo, só que eu troquei o sujeito. Aí agora eu vou fazer mesma coisa. Eu fiz o exercício, aí eu fiz o quê? Aí vai ficar o exercício passa a ser agora the exercise, passa para ser agora o sujeito. O verbo, porque a sentença está no particípio, vai ficar também o was. Aí agora vem assim, o verbo no particípio passa a ser done. Eu já tenho. O exercício foi feito. Percebam o seguinte, no exemplo anterior, eu consegui parar a sentença no done, ou então prosseguir usando o by e o pronome them. Nesse caso daqui, gente, eu não posso parar aí. Porque você só pode omitir o agente da passiva quando o sujeito é desconhecido. Quando eu dizia no outro exemplo, eles fizeram o exercício, eu não tinha clareza de quem são essas pessoas. Mas agora, nesse exemplo, eu não posso omitir, porque o sujeito é conhecido, eu, tá? Esse daí não tem como omitir. Então, nesse caso, eu teria que usar até a 6ª regra e simplesmente fazer o que se pede aqui. Que seria colocar a preposição e depois o pronome oblíquo, ok? Aqui não tenho 2 opções de parar depois do done para colocar by me, aí eu tinha que colocar direto. A diferença do exemplo anterior é que eu poderia parar no done e depois colocar o complemento usando by them, certinho? Esses exemplos ficaram de aulas anteriores. Bem, essa tabela daqui, essa lista de verbo que tem aqui, de transformação verbal, vocês vão observar o seguinte, que cada tempo verbal, eles têm uma formação, né?
de como é o sujeito, mais o verbo com ing no caso do passo contínuo. Mas a gente tem aqui alguns que vocês depois podem conferir. E lá no módulo, quando eu passei a atividade da aula anterior, tinha uma pequena tabela. Eu só coloquei uma mais ampla um pouquinho aqui, porque na verdade eu gosto de trabalhar com uma tabela que contempla 11 tempos verbais. 11. E essas que eu olhei aqui, a maior que eu achei tinha 9. Eu gosto de trabalhar com tem 11. E lá no módulo de vocês parece que tem uma tabela que tinha 3 tempos verbais, só de maneira ilustrativa mesmo. Ali não tem como referência não, tá certo? Então, no caso dessa tabela daqui, você pode observar. Ó, você tem aqui Simple Present, você tem Present contínuo, que é Present progressivo, você tem Simple Past, você tem Simple Future, 2 tipos de futuro. Você tem o futuro com will e tem o futuro com going to, que é o futuro imediato. Você tem o Present Perfect, você tem o Past Perfect, você tem Future Perfect. Ainda tem sentença que contemplam ainda os verbos modais, né, que pode ter. Se eu fosse pegar daqueles modais, eu ia aumentar essa tabela aí em mais 20 partes. Eu ia pegar can, could, may, would, must. Então, quando se fala de modal, a estrutura é uma só, é o modal mais o TO. Tá? O modal, assim ele fica no infinitivo, vai ligar-se com outro verbo, sem precisar do TO e tudo mais. E fechando essa aula de hoje, eu queria que vocês entendessem esses 2 pedacinhos que estão aqui logo abaixo, sendo e o sido, porque eles vão aparecer nas traduções. Como é que eu faço sendo em inglês? Olha, sendo não é o verbo ser, que é o to be. Então o que é que eu faço? Eu pego o verbo to be, tiro o TO, que é o infinitivo, e acrescento ing. Isso é sendo. E como é o verbo sido? O verbo sido também é o verbo ser ou estar, que já está na própria lista de verbo de vocês. Então observe, para dizer sendo em inglês, eu faço bem, é o be mais ing. E o sido em inglês é o be, que já é o verbo no particípio. Então, gente, nas próximas aulas eu vou colocar para vocês uma outra condição que você pode ter um verbo que apresente 2 objetos. E aí muita gente fica com dúvida com relação a esses 2 objetos. Porque na primeira regra diz assim, o objeto da ativa passa a ser sujeito da passiva. Se eu tiver um verbo que tem 2 objetos, eu não vou colocar os 2 como sujeito. Eu vou escolher um, não tem preferência, pode ser o direto ou indireto, para que eu possa trabalhar como sujeito da voz passiva. Não é pegar os 2 objetos e colocar como sujeito, ok? Então, o que é que eu vou apresentar na próxima aula? Essa condição de 2 objetos, para que eu transforme na voz ativa em passiva, e depois um exercício, tá? Que a gente possa concluir, porque esse foi o único assunto que eu coloquei dentro do planejamento para o bimestre. Ok, minha gente? Deem uma olhada com carinho, tentem entender essas regras. Se tiverem sim, alguma dúvida, manda uma mensagem que eu posso resolver esses problemas para vocês. E vamos aguardar que tudo isso logo vai estar passando e a gente vai estar fazendo nossas aulas presenciais, né? Um contato direto, onde você faz a pergunta instantânea, né? E recebe também a resposta instantânea. Vamos torcer que tudo isso acabe logo, né? Porque para vocês que estão no 3º ano e vão precisar fazer o Enem, essa carga de estudo ela tem que ser intensificada e não reduzida. Então vocês precisam ter isso na consciência, gente. A melhor disciplina é a disciplina consciente, quando eu faço as coisas sem que alguém fique me obrigando a fazer.